membros esporadicamente ativos podem responder pelos crimes concretos em que se projeta, direta e imediatamente, a sua ação favorecedora. Em segundo lugar, os membros institucionalmente ativos podem responder, a título de coautoria ou participação, em qualquer um dos crimes concretos cometidos no âmbito da organização e que correspondam aos fins da organização. Encerra a citação. No caso dos réus deste núcleo da ação penal, responsáveis pelas campanhas de desinformação da organização criminosa, ficou claro o impacto do seu comportamento para o desfecho violento de 8 de janeiro de 2023. Foi por meio da contribuição deste núcleo de acusados que a organização criminosa elaborou e disseminou narrativas falsas contra o processo eleitoral, contra os poderes constitucionais e as autoridades que os representam, dando surgimento e impulso à instabilidade social ensejadora da ruptura institucional. A revolta popular verificada ao final do iter criminis tem relação causal com a trama gerada e insuflada pela ação deste núcleo de acusados. Uma contextualização específica também se mostra útil para que se compreenda a relevância das investidas virulentas promovidas pela organização criminosa ao sistema eleitoral, ao judiciário e aos seus integrantes. Nas últimas décadas, em todo o mundo, o ataque a instituições de controle democrático dos poderes políticos vem se constituindo elemento relevante para a dinâmica da erosão do regime democrático, que no final do século passado havia ganhado preeminência na prática de organização dos poderes em quase toda parte. Onde quer que o autoritarismo populista força sua entrada, o desmonte de estruturas democráticas tem início com eloquente frequência em atos que acutilam os tribunais, sobretudo a jurisdição constitucional, por meios diferenciados e visando a captura das cortes. O judiciário, e em especial os seus órgãos de cúpula e as cortes constitucionais, tornaram-se alvos necessários para a estratégia de ascensão de grupos autoritários. E bem se entende a razão. Essas instituições são essenciais para o equilíbrio democrático. Funcionam como guardiões dos valores constitucionais permanentes, que não raro contrastam com ímpetos populistas nos instantes de maior efervescência política. Daí se falar na função contramajoritária, que assinala os afazeres do Supremo Tribunal Federal e de cortes do seu feitio. Ao tribunal incumbe distinguir a vontade do constituinte e, se for o caso, superpô-la às inclinações transitórias, mas muitas vezes esganiçantes, da opinião pública do momento, tantas vezes obscurecida pelas enervações dos conflitos de interesses imediatos. É esse ocasional desencontro que tende a ser manipulado pelos adversários da democracia em prol da superação dos mecanismos de controle. Não é à toa que o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral se tornaram alvos ostensivos e prioritários dos ataques do grupo de denunciados. Foram os integrantes deste núcleo, agora sob julgamento, que se dedicaram a fabricar e a disseminar narrativas falseadas, no intuito de incutir na população a convicção de que a estrutura democrática estava se voltando sordidamente contra o povo. As campanhas promovidas pelos acusados, essenciais para o levante popular contra as instituições democráticas, encontram-se confirmadas pelas provas de que os autos são ricos. Dá-se conta de que, por meio da ação dos réus, a organização criminosa capitaneou guerra informacional crescente. No começo, utilizaram-se da estrutura do Estado para a população o sentimento de desconfiança contra as instituições. Para esse intento, as mídias sociais foram abarrotadas com desinformações sobre autoridades públicas e sobre o sistema eleitoral. Nesse setor da organização criminosa, foram relevantes as contribuições de Marcelo Bormevet, Giancarlo Rodrigues e Ângelo De Nicole. Uma vez verificado o resultado,
para eles alvissareiros das campanhas, sobretudo diante das mobilizações populares ocorridas após a derrota eleitoral do chefe da organização, o grupo manteve a tática, perpetuando narrativas infundadas de fraude eleitoral e buscando orná-las com a aparência técnica, a fim de potencializar a animosidade social e legitimar futuras medidas de exceção. Nesse momento, novamente, foram relevantes as contribuições de Ângelo De Nicoli e igualmente significantes as ações de Carlos César Rocha, Guilherme Marques Almeida e Reginaldo Vieira de Abreu. A ação no campo informacional não hesitou em tornar explícito o intento golpista nos ataques virtuais construídos pelo grupo, sem qualquer escrúpulo ou disfarce, especialmente após a derrota eleitoral de 2022, quando a organização criminosa encontrou resistência ao seu desmando na fidelidade à Constituição por parte de 2 comandantes das Forças Armadas. Os ataques, então, foram intensificados com renovadas estratégias. Se antes o objetivo era apenas o de garantir o apoio popular à intervenção militar, a recusa dos comandantes tornou necessária a instigação da população para pressionar o Exército. Agiram segundo a percepção de que era necessário agitar a população, levá-la às ruas e à desordem. Era imperioso que convencessem de que essa participação ostensiva e belicosa de cada eleitor era essencial para a reação militar que pretendiam desencadear. Foi nesse momento que se sobressaíram as contribuições de Ailton Moraes Barros. Na ofensiva contra as instituições democráticas, os primeiros atos executórios da organização criminosa se concentraram na criação e disseminação de ataques infundados ao sistema eleitoral e aos representantes dos poderes da República, como se observou das lives de 29 de julho, 4 de agosto, 3 de agosto, e dos discursos proferidos em 7 de setembro, sempre do ano 2021. A organização se deu conta de que a estrutura democrática somente poderia ser corroída se lhe fossem arrebatados a confiança e o apoio popular. Era essencial infundir o sentimento de exasperação e suspicácia, a sensação de que algo estava errado com o sistema vigente, para que as medidas de exceção fossem toleradas pela sociedade. O uso indevido da estrutura do Estado foi essencial para a manipulação e distorção de informações com aparência técnica, combatendo o sistema eletrônico de votação e denigrindo autoridades em exercício nos poderes estabelecidos. Aqui ganharam relevo as contribuições do policial federal Marcelo Bormevé e do sargento do Exército Giancarlo Rodrigues, dentro da estrutura denominada ABIN Paralela, coordenada pelo então diretor-geral Alexandre Ramagem. Comprovou-se que os acusados agiram de forma coordenada com o núcleo central da organização criminosa, concentrando a produção e disseminação de notícias falsas contra os mesmos alvos apontados publicamente por Jair Bolsonaro, a fim de enfraquecer o prestígio popular das instituições democráticas, tornando mais fácil as medidas seguintes da sua adulteração. Os elementos reunidos nas petições 11.108 e 12.732, devidamente compartilhados com a presente ação penal, não deixam dúvida sobre a instalação de estrutura paralela no órgão central da ABIN, Sistema Brasileiro de Inteligência. Esse desvirtuamento se traduzia na implementação de ações com viés político, em insolente desafio aos limites impostos pelo Estado Democrático de Direito. O núcleo atuava como central de contra-inteligência da organização criminosa, tratando de angariar informações sobre os opositores do governo por meio dos recursos e ferramentas de pesquisas da ABIN. O propósito dessas buscas era o de obter material para atacar os adversários políticos da situação, por meio do estratagema de criar, multiplicar e circular notícias falsas. A atividade de contra-inteligência, que deveria servir à proteção do Estado, passou a ser utilizada como ferramenta para enfraquecê-lo na sua essência democrática constitucional. O material
enganador, constituído pela célula de contra-inteligência, era repassado a vetores de propagação em redes sociais, especialmente em perfis falsos e em perfis cooptados. Dessa forma, mantinham-se os beneficiários políticos da desinformação distanciados dos ilícitos.